Após a confusão entre Semo e Yusuf Khan, o pai de Khan chega ao local. Devran explica que o rapaz causou problemas e ainda sujou um dos veículos. O pai assume a responsabilidade, pede que o libere e garante que cuidará da situação. Antes de sair, Devran o alerta para educar melhor o filho. Khan tenta se defender, afirmando diversas vezes que não fez nada de errado. Mesmo assim, o pai o repreende, dizendo que investe dinheiro para que ele estude e tenha um futuro melhor, não para se envolver em problemas nas ruas. Ao deixar o local, Devran pede que Semo e Yusuf não contem nada para Aziz sobre o ocorrido. Depois de confirmar que o problema está resolvido, Devran vai embora. Assim que ele se afasta, Semo comenta que ele não deveria ter interferido na situação. No entanto, Yusuf destaca que a ajuda foi importante para tirá-los daquela confusão. Mesmo assim, Semo começa a desconfiar de como Devran descobriu o que havia acontecido. Enquanto isso, Farouk liga para Vera para avisá-la de que Aziz descobriu que ele foi o responsável por conseguir o emprego para ela. Vera pergunta como isso aconteceu, e Farouk explica que Devran a viu trabalhando na loja e exigiu que ela fosse demitida. Para evitar que isso acontecesse, ele conseguiu resolver a situação, e Aziz continuará trabalhando normalmente, sem que Devran descubra sua participação. Depois de dar o aviso, Farouk encerra a conversa e pede que Vera tome cuidado. Logo em seguida, Devran chega. Ele explica que demorou porque surgiu um problema envolvendo um parente dele, mas garante que tudo já foi resolvido. Devran comenta que passou o dia ocupado e que nem conseguiu comer. Antes que ele peça alguma comida, Vera decide fazer uma pergunta. Ela questiona se Devran está mentindo para ela. Surpreso, ele pergunta do que ela está falando. Vera lembra que ele disse ter ido para Mardin e comenta que essa já é a segunda mentira que conseguiu descobrir. Ela deixa claro que percebeu que a história contada por Devran não corresponde ao que realmente aconteceu e espera que ele explique o motivo de ter escondido a verdade. Na loja onde Aziz trabalha, a gerente explica a Aziz que a confusão tomou grandes proporções. Segundo ela, pessoas ligadas à família de Devran entraram em contato com o proprietário da loja, pressionaram a direção e chegaram até mesmo a fazer ameaças para que Aziz fosse demitida. Apesar de lamentar a decisão e dizer que gostou muito dela como funcionária, afirma que não tem mais poder para reverter a situação. Aziz fica decepcionada, mas mantém a calma. Ela diz que essa não é a primeira vez que tentam atrapalhar sua vida e agradece pelo apoio e pela sinceridade da gerente. Enquanto isso, Devran continua conversando com Vera sobre a mentira que contou anteriormente. Ela lembra que ele disse ter viajado para Mardin para encontrar a família, mas descobriu que isso não era verdade. Devran admite que realmente mentiu. Ele explica que foi até a loja para tentar resolver a situação de Aziz e afirma que escondeu isso apenas porque não queria que Vera ficasse irritada. Vera revela que descobriu tudo por acaso. Ela conta que viu a mãe de Devran saindo da loja e percebeu que havia acontecido alguma coisa no local. Devran confirma que sua mãe esteve lá e acabou descobrindo que Aziz trabalhava como vendedora. Em seguida, Vera pergunta se Devran sabe que Farouk também apareceu na loja naquele dia. Logo depois, Aziz chama um táxi e segue para um hotel. Ela encontra a mãe de Devran. Irritada, ela exige que ela pare de interferir em sua vida e avisa que aquela será a última vez que aceitará esse tipo de atitude. Afirma que sempre a tratou com respeito, mas deixa claro que não permitirá novas intromissões em seus assuntos pessoais. A mãe de Devran fica indignada com a forma como Aziz fala com ela e tenta reagir. A situação se torna tão tensa que ela ordena aos seguranças que a retirem do local. Do outro lado, Devran tenta ligar para Aziz. Mesmo muito nervoso, Devran reforça para Vera que, aconteça o que acontecer, Aziz continua sendo sua esposa e ninguém mudará esse fato. Ao ouvir isso, Vera comenta que ele parece estar começando a desenvolver sentimentos verdadeiros pela mulher. Pouco depois, Vera muda de postura e tenta convencer Devran a ficar ao seu lado por apenas um dia. Ela pede que ele esqueça todos os problemas, inclusive Aziz e Farouk, para que possam aproveitar aquele momento juntos. Segundo Vera, esse é o único pedido que faz a ele. Devran recusa a proposta. Ele responde que ainda precisa acertar muitas contas e que não pode ignorar tudo o que aconteceu. Vera insiste, dizendo que todas as atitudes dela tinham como objetivo fazer com que os dois permanecessem juntos, mas Devran afirma que, em vez de ajudar, ela está destruindo qualquer possibilidade de isso acontecer. Nesse momento, Devran recebe uma ligação urgente informando que Aziz está discutindo com sua mãe dentro do hotel e que ele precisa ir até lá imediatamente. Sem perder tempo, ele interrompe a conversa com Vera e segue para o hotel para descobrir o que está acontecendo.
Enquanto isso, Aziz enfrenta a mãe de Devran e pergunta diretamente o que ela espera dela. Em seguida, deixa claro que não se casou apenas para dar um herdeiro à família. Ela afirma que sempre lutou sozinha para conquistar tudo o que tem e que nunca dependeu do dinheiro de ninguém, muito menos da fortuna do marido. Aziz recorda todas as dificuldades que enfrentou ao longo da vida e avisa que não aceitará ser intimidada. Sem recuar, ela diz que não permitirá que a família de Devran controle sua vida. Aziz afirma que não abaixará a cabeça para ninguém e que o casamento não fará dela uma serva da família Alas. Antes de ir embora, exige que a sogra mantenha distância e nunca mais interfira em seus assuntos pessoais. Devran chega e tenta acalmar a situação e segura o braço de Aziz, pedindo que ela o acompanhe, mas ela manda que ele solte sua mão e deixa claro que não aceitará ser tratada daquela forma. Devran a leva embora à força. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a família de Melis se reúne para a cerimônia de noivado. O momento da troca das alianças chega e todos acompanham a colocação dos anéis, desejando felicidade ao casal. Os familiares comemoram, dão os parabéns aos noivos e fazem votos para que tenham uma vida longa e feliz juntos. Durante a comemoração, a porta da casa é golpeada com força. Do lado de fora, Cevdet chega acompanhado de Yusuf e Semo. Ele exige que abram a porta imediatamente. Quando conseguem entrar, Cevdet percebe que a cerimônia já está acontecendo e pergunta o que está acontecendo ali. Sem perder tempo, ele afirma que ninguém poderá obrigá-la a se casar contra a própria vontade enquanto ele estiver vivo. Yusuf também demonstra preocupação. Nesse momento, porém, Melis surpreende a todos. Ela declara que ninguém está forçando aquela decisão e afirma que está aceitando o noivado por vontade própria. A resposta deixa Semo completamente abalado, enquanto a família prossegue com a cerimônia, celebra a união do casal e deseja felicidade aos dois. De volta ao hotel, Aziz tenta se afastar, mas Devran a impede e pede que ela o escute. Irritada, ela diz que a verdadeira responsável pelo escândalo é a mãe dele, que foi até seu local de trabalho, a humilhou diante de todos e ainda fez com que ela fosse demitida. Aziz questiona com que direito a família dele interfere em sua vida. Devran, porém, surpreende ao defender a atitude da mãe. Ele afirma que ela apenas fez o que ele mesmo gostaria de ter feito e diz que, se soubesse que Aziz encontraria Faruk naquele lugar, jamais teria permitido que ela trabalhasse ali. Sem entender a insistência do marido, Aziz lembra que ele tem sua própria vida, já teve outra mulher de quem gostava e que ela nunca criou problemas por isso. Ela pergunta por que ele simplesmente não a deixa em paz. Devran pede que Aziz abaixe o tom de voz e diz que a forma como ela tratou sua mãe foi desrespeitosa. Aziz insiste em saber por que ele continua controlando tudo o que ela faz e pergunta se a única razão é o fato de agora fazer parte da família Alas. Depois de muita insistência, Devran finalmente revela o verdadeiro motivo. Ele admite que sente ciúmes e declara, pela primeira vez, que está apaixonado por Aziz. A revelação surpreende Aziz e também é presenciada por Vera, que percebe que Devran realmente se apaixonou pela esposa. Enquanto isso, o clima entre os dois é interrompido quando Devran passa mal de repente. Ele começa a sangrar pelo nariz e perde as forças, deixando todos assustados. As pessoas correm para ajudá-lo, pedem lenços e chamam uma ambulância. Aziz tenta prestar socorro, mas a mãe de Devran a afasta, culpando-a pelo estado do filho. Mesmo debilitado, Devran resiste à ideia de ir ao hospital, porém sua família insiste que ele precisa de atendimento médico imediato. De volta ao bairro, enquanto a família tenta retomar a festa, Cevdet leva Melis para conversar em particular. Ele afirma que ninguém no mundo tem o direito de obrigá-la a fazer algo contra sua vontade e tenta convencê-la a desistir do noivado. No entanto, Melis responde que sempre tomou suas próprias decisões e que continuará fazendo apenas o que considera certo para sua vida. Cevdet insiste e lembra tudo o que fez para protegê-la durante todos esses anos. Ele chega a revelar que tirou a vida de um homem para salvá-la quando ela ainda era criança, acreditando que isso provaria o quanto sempre lutou por ela. Mesmo assim, Melis responde que o verdadeiro problema dele é viver preso ao passado e ao sentimento de culpa. Ela afirma que todos ao seu redor pensam apenas nos próprios interesses e declara que, a partir daquele momento, também passará a pensar em si mesma. Antes de encerrar a conversa, pede que a aceitem como ela é ou simplesmente deixem de interferir em sua vida. Enquanto isso no hotel, um médico examina Devran depois do mal-estar que ele sofreu. A mãe dele pergunta se será necessário levá-lo ao hospital, mas o médico explica que isso não é preciso. Segundo ele, a pressão arterial de Devran subiu muito por causa do estresse acumulado nas últimas semanas.
A mãe confirma que, desde o casamento, o filho enfrenta um problema atrás do outro e vive sob forte tensão. Depois de avaliar o paciente, o médico afirma que Devran já está melhor, receita alguns medicamentos e recomenda repouso absoluto. Ele também orienta que Devran acompanhe sua pressão regularmente e, principalmente, evite situações que provoquem nervosismo. A mãe comenta que costumava preparar um chá de ervas para aliviar esses episódios, mas o médico reforça que o mais importante é seguir corretamente o tratamento e descansar. Assim que o médico vai embora, a mãe de Devran decide levá-lo de volta para a mansão da família, afirmando que não permitirá que ele permaneça na casa de Azize naquele estado. Ela diz que, se Azize quiser visitar os irmãos, poderá fazer isso sozinha, mas Devran ficará sob os cuidados da família. Nesse momento, Yavu chega ao local para tratar de assuntos relacionados ao trabalho. Ao descobrir que Devran passou mal, comenta que esperava encontrar um homem forte quando entregou Azize em casamento, mas que agora começa a duvidar dessa decisão. Devran reage imediatamente e diz que poderia responder à provocação, mas prefere permanecer calado por respeito aos familiares presentes.